Pessoal, vamos lá. Eu falei para vocês que ia falar com vocês sobre por que nós devemos cuidar da nossa saúde, lembra? E eu falei com vocês que nós íamos falar sobre essa temática. Então, hoje em dia, posso dizer assim, porque incluo também dentro desse contexto, somos motivados a dedicar exaustivamente ao trabalho. A fim de quê? A fim de ganharmos mais, a fim de quê? A fim de termos melhores condições, oferecermos melhores condições de vida para as pessoas que nós amamos. Para quê? Para que possamos adquirir mais e mais bens materiais. E isso se torna quase que um esforço insano em prol de um sucesso profissional e também financeiro. Entretanto, esse modo de viver, ele se transforma em um círculo vicioso e altamente tóxico e também perigoso, e que muitas vezes acaba por comprometer um dos bens mais essenciais que nós temos, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar. E anos mais tarde, os que assim vivem, os que assim decidem viver nessa vida frenética, alucinante, eles vão se ver obrigados a ter que parar, a ter que gastar o dinheiro que acumularam em tratamentos de saúde, tratamentos médicos e etc. Aqui a gente costuma dizer que ou você tira tempo para cuidar da saúde, ou você vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Você escolhe e tá tudo bem. Nós escolhemos cuidar da saúde, nós escolhemos cuidar do corpo, da alma, do espírito. Mas muita gente não faz essa escolha. E se você entrou aqui dentro de um dos nossos protocolos, é porque você decidiu tirar tempo, investir dinheiro para cuidar de você, da sua saúde, do seu bem-estar. Mas é importante ressaltarmos que alguém que trabalha duro e muito, sacrificando a sua saúde, preocupado e ansioso com o seu futuro, ele geralmente vai esquecer de viver, de experimentar o melhor tempo. Qual o melhor tempo, pastor? É o presente. Confúcio, nos seus dias, ele falava sobre esse fato. Há homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E aqui a gente precisa partir para um próximo nível, que é o nível espiritual, o nível da alma, o nível do espírito. Porque o nosso corpo também pertence a Deus. Não foi só a nossa alma que foi comprada. O nosso corpo também pertence a Deus. Ele nos comprou em Cristo e nos deu a honra de habitar em nós por meio do Espírito Santo. Então Deus, ele criou o nosso corpo totalmente perfeito e não debilitado ou fragilizado, tá? Doenças, elas são resultados da queda do homem, e aí por causa do pecado, por causa dos maus hábitos, por causa das más escolhas que o homem fez, que o homem adquiriu. Então, sendo assim, conhecendo essa verdade, nós temos o dever de quê? De cuidar dos nossos corpos. Gente, isso é sério. Não é simplesmente uma estética para se sentir bonitinha ou bonitinho. Não, é porque a Bíblia nos ordena a fazermos isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versos 19 e 20, ele vai dizer assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Vocês não sabem disso, né? Vocês não sabem de si mesmo. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Presta atenção. O convite nós precisamos honrar, glorificar, exaltar a Deus também com o nosso corpo. Só que nós só conseguiremos fazer isso se esse corpo estiver bem, saudável, balanceado, tá? Então, quando alguém segue um caminho que consome de forma desnecessária
irresponsável o seu vigor físico, emocional, ou até mesmo a sua estabilidade, tanto física quanto emocional, esse indivíduo está pecando contra o próprio Deus. Por quê? Por não glorificá-lo, por não estar glorificando a Deus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E aí a gente fica nessa, é só a alma, é só o coração. Não existe isso. E é por isso que nós precisamos nos comprometer com o nosso projeto, com o nosso processo, para construirmos um resultado sólido. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 1, verso 2, e aqui é uma da chave do programa Emagrecer Comendo, Paulo vai dizer assim, portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Essa mudança ela precisa ocorrer aqui na nossa mente, no nosso mindset. E é isso que nós estamos trabalhando com vocês aqui. Toda vez que a gente fala com vocês, que a gente manda uma mensagem com vocês, para vocês, é trabalhando esse mindset. Presta atenção, as pessoas, nós não deveríamos nos entregar aos apetites desregrados que violam princípios bíblicos. E destrói a nossa saúde, destrói o nosso corpo, destrói o nosso bem-estar, a nossa casa. Sim, o corpo é a nossa casa. Entenda uma coisa, Jim Rohn já dizia, você mora no seu corpo. Você cuida tão bem da sua casa, e por que você não cuida do seu corpo? Por que você não cuida do que você come? Por que você não cuida do que você bebe? Por que você não cuida do que você pensa, do que você sente? E continua afirmando aí, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Mentiroso, mentirosa. Eu falo isso para você aqui agora. É isso mesmo, você é um mentiroso. Porque você não é ansioso. Porque não foi isso que a Bíblia me disse sobre você. Não é isso que a Bíblia me diz sobre você. Eu estou aqui pautado naquilo que Deus já disse sobre você. E Ele conhece você antes da fundação do mundo. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Então eu preciso observar o que Ele diz e não o que dizem para mim. E não o que pensam de mim. E não o que acham sobre mim. É por isso que ou nós nos comprometemos em cuidar da saúde, ou lamentavelmente nós vamos perecer tirando tempo, dinheiro para cuidar de doença, gente. Ou nós nos comprometemos e nos responsabilizamos conosco mesmo, ou ninguém vai se responsabilizar conosco, não. É sério. É muito sério. Presta atenção. Nós não deveríamos nos entregar aos apetites desregrados que violam princípios bíblicos e estão destruindo a nossa saúde. Gente, o que o açúcar acrescenta na sua vida? Nada. O que o refrigerante acrescenta na sua vida? Nada. O que mais um monte de coisa acrescenta na sua vida? Nada. Mas o que você quer comer? Aquilo que não está acrescentando nada na sua vida. Os desejos e as paixões da carne, elas clamam, elas gritam por prazer. E elas desejam controlar o meu, o seu, o nosso intelecto, a ponto de levar as suas vítimas a rejeitarem a verdade e se afastarem de Deus. Esse é o propósito. Então a natureza caída do homem, ela está inclinada a produzir obras que resultam em destruição, que impedem os que as praticam de herdar o reino de Deus. Presta atenção, não estou falando de salvação não, estou falando de reino. Salvação é desvio de rota do inferno, mas e o reino? A gente quase não fala sobre reino, nós precisamos falar sobre reino. Porque quando Jesus veio aqui, ele falou sobre o reino, ele ministrou sobre o reino, ele falava do reino. E a gente fica ligado só numa parte do projeto, do processo. Então, é importante observarmos tudo isso.
Gálatas, Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19 a 21, ele vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas. Presta atenção. As obras da carne são conhecidas. Elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. E aí ele diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Presta atenção, ele não está dizendo você não vai ser salvo, mas ele está dizendo que você não vai herdar o reino. Por quê? Porque você é governado pelas suas próprias paixões, porque você é dominado pelos seus próprios prazeres, porque você não exercita o domínio próprio. O Espírito Santo está falando por intermédio de Paulo que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. É isso que nós lemos lá na carta de Paulo aos Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, é muito sério. É por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo. É por isso que nós devemos cuidar da nossa saúde. Não é simplesmente uma questão de estética, não, é muito mais do que isso. Para que o seu corpo possa ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é necessário negar-se aos apetites, aos hábitos, aos prazeres que prejudicam o seu vigor físico, o seu vigor mental, o seu vigor emocional e principalmente o seu vigor espiritual. Jesus diz lá em Mateus 16:24, ele falando aos discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer seguir ele, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Eu não vou me ater muito a esse detalhe, mas eu quero que você tenha essa percepção. O fato do homem ter se entregado às paixões e apetites carnais nos dias que antecederam ao dilúvio fez com que Deus destruísse a humanidade, salvando-se apenas Noé e a sua família, de quem o Senhor se agradara. Pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Da mesma forma aconteceu com a população de Sodoma, que entregou aos prazeres, às paixões e se deleitava na fartura, sem se importar com a necessidade das pessoas à sua volta. Então, é tempo de nós refletirmos. É tempo de nós observarmos por que é importante, é necessário cuidarmos do corpo e da nossa saúde. Ou nós nos comprometemos agora, ou lamentavelmente